Lembrando que as nossas videoaulas ficam liberadas até sexta-feira, tá? Então você tem até sexta-feira para estar assistindo todas as videoaulas com bastante calma e tranquilidade. Depois de sexta-feira, elas são retiradas do ar, tá? Como sempre a gente faz nos nossos cursos gratuitos dentro dos grupos de WhatsApp. Combinado? Outra coisa importante que eu tinha avisado ontem para vocês é que eu ia revelar o valor da nossa super apostila de bolos caseiros da vovó com Mahara Bortolotti. Gente, é um lançamento. A gente nunca vendeu essa apostila. Tá sendo o primeiro lançamento dela. Ela foi criada com muito carinho, com todas as minhas receitas de bolos caseiros, minhas coberturas, minhas montagens. E só para este lançamento eu separei bônus incríveis e inéditos. Ou seja, esses bônus que eu vou dar na compra dessa super apostila de bolos caseiros, eu nunca dei antes esses bônus, tá? Então, um dos bônus é uma mini apostila com as minhas 10 receitas secretas. Quais são essas 10 receitas secretas? Eu vou falar algumas receitas para vocês e as outras eu vou deixar vocês na curiosidade. A minha massa perfeita de cupcake, a minha maravilhosa torta fria. Gente, você não tem noção de como eu já ganhei muito dinheiro com essa torta fria, tá? De frango, maravilhosa, com todo passo a passo. A minha receita de chocotone, que vocês vão bombar muito no Natal. Tem a minha receita secreta também do bolo de brownie, que muita gente pediu. E mais algumas outras receitas secretas da Mahara, que só tem dentro desta mini apostila, tá? Então, esse bônus tá incrível. Tem um outro bônus muito importante, que é a nossa planilha de precificação, ou seja, você vai receber de bônus uma planilha para você saber direitinho quanto que custou cada bolo, qual foi o custo do seu bolo, e assim você vai poder estar colocando o seu preço com toda a tranquilidade do mundo. Nessa planilha já tem um exemplo de um bolo caseiro lá, as gramas, tudo certinho, não vai ter erro. Com essa planilha você vai aprender a colocar o preço correto nos teus bolos e vai ter um lucro super justo, tá? Não vai sair mais no prejuízo, ok? E também tem um bônus muito especial, que são 3 videoaulas surpresas. Gente, eu preparei 3 videoaulas surpresas só para quem adquirir a nossa apostila de bolos caseiros da vovó. Então, os bônus estão incríveis. A nossa apostila de bolos caseiros da vovó tem 30 receitas. Imagina, gente, 30 opções de sabor de bolos caseiros maravilhosos, tá? Todas receitas minhas, testadas e aprovadas por mim, tá? Podem ficar tranquilos na execução dessas receitas. E o valor, né, que é o mais importante, que muita gente fica ansiosa esperando. Tudo isso, a apostila e mais esses 3 bônus inéditos e incríveis, com uma super promoção de lançamento de R$ 97,00 por R$ 49,90. Tá, gente? Então, por apenas R$ 49,90 você vai estar adquirindo a minha apostila de lançamento de bolos caseiros da vovó e mais os 3 bônus, tá? Esses bônus são apenas para os 200 primeiros que adquirirem a nossa apostila, tá? Então, para concorrer a esses bônus, ganhar esses bônus, você tem que ser um dos 200 primeiros. A gente está aumentando cada vez mais a nossa lista de compradores, porque o nosso suporte está maior e o pessoal quer muito comprar as nossas apostilas. Então, a gente aumentou aí a quantidade de apostilas para receber os bônus também, tá, gente? Então, está liberado. Tá dada a largada para você fazer a sua reserva. Para fazer a reserva da nossa apostila, basta chamar o administrador do grupo no privado, dar o seu nome e falar: quero fazer a reserva da apostila de bolos caseiros, tá? Que o administrador do grupo vai te botar na listinha e amanhã, cedinho, você vai receber o link de compra com prioridade, ou seja, antes de todo mundo, né? Vai garantir a sua vaga antes de todo mundo. Então, gente, depois que acabar esse vídeo, corre lá, chama o administrador do grupo no privado e reserva a tua apostila. Essa vai ser, eu acho que em tempo recorde, que a gente vai acabar com as unidades dela, porque, ó, de gente que já reservou sem nem saber o preço. Imagina agora sabendo que é um valor de R$ 49,90, quantas mais pessoas irão reservar? Então, o meu conteúdo, gente, ele é muito rico, é em experiência minha de mais de 4 anos na confeitaria. Então, eu poderia vender essa apostila por muito mais,
São receitas que dão certo, vocês não vão estar desperdiçando ingredientes, né? Lá dentro eu dou dicas valiosíssimas também, além das receitas, de tudo que você tem que fazer para o seu negócio dar certo, tudo que você deve fazer e seguir a risca para os seus bolos não dar errado. Então, eu poderia cobrar muito mais pela riqueza do conteúdo, mas não. Eu quero atingir o maior número de pessoas possíveis, eu quero beneficiar o maior número de pessoas possível, né? Através dessa apostila, destes bônus maravilhosos também que eu separei para vocês, tá? Então, agora a gente vai para a nossa receita de hoje, que é bolo caseiro de churros. Gente, essa massa também é outra. Eu só tô ensinando massa top nessa semana gratuita. É maravilhosa. Essa vocês vão se apaixonar, vocês vão querer fazer todo dia para vocês comer. De tão boa que ela é, tá? Então eu já tô aqui com meus ingredientes. Vamos lá, pessoal, então a nossa receita de hoje. Deixa eu puxar mais a minha batedeira para cá pra gente ficar bem pertinho juntos, tá? Vamos começar colocando os ovos. 6 ovos. Os meus ovos são pequenos. Se você for utilizar ovos grandes, pode colocar 5, tá? 400 gramas de açúcar refinado. Se você quiser utilizar o açúcar cristal, também pode. Coloquei o açúcar, os ovos. Agora a margarina gelada já tá aqui. 200 gramas. Quem é que assistiu a nossa videoaula de ontem vai saber quanto que dá 10 gramas de margarina em colheres de sopa. Quantas colheres de sopa dá? Vai ter que ir lá assistir a nossa videoaula para descobrir. Então, 200 gramas de margarina gelada. Agora, esses 3 primeiros ingredientes é aquele momento que a gente vai bater em velocidade alta até que dobre de volume esses ingredientes. Vai virar aquele creme branco e fofo, tá? Então, eu vou começar a bater e depois eu volto para mostrar para vocês. Voltando aqui, pessoal. Ele virou aquele creme fofo e branco. Lembrem que eu falei para vocês, ó, um creme branco e fofinho, ó, bem branquinho. Dobra de volume dentro da batedeira. Agora eu volto aqui. E agora chegou aquele momento de acrescentar os outros ingredientes. Nessa receita da massa de churros, eu vou colocar creme de leite, porque eu quero uma massa mais fofona ainda, mais sedosa, tá? Então, ao invés de eu colocar 200 ml de leite, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, tá? Então, venho aqui, acrescento uma caixinha de creme de leite. E vou bater de novo. Agora a gente bate só por 1 minuto, 2 minutos para misturar o creme de leite com a massa, tá? Em velocidade média alta. Feita essa parte, pessoal, de misturar o creme de leite na nossa massa. Já usei este batedor, agora eu vou usar o outro depois. Agora vem a parte da gente misturar com a mão mesmo, tá? Coloquei aqui, agora vai entrar os outros ingredientes, que é a farinha, o fermento e a canela, que é o nosso segredinho para essa massa, tá? Eu já vou acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento. Uma colher de sopa. Eu tô usando fermento da marca da Flashman, mas pode ser o Royal também, sem problema nenhum, os dois são bons. Vou colocar uma colher também de sopa bem rasinha de canela. Ó, assim, tá? Uma colher de sopa de canela. A canela, ela é muito forte. E uma colher de sopa é suficiente para a nossa massa já ficar bem saborizada com a canela. E vou acrescentando a farinha agora aos poucos.
e mexendo com o nosso fouet. Gente, por que que a canela tem esse cheiro tão maravilhoso? Mistura de fora para dentro. Assim ainda ela tá molinha. Com aquele aspecto de talhada que a gente jura que a massa não vai dar certo, mas ela dá super certo no final. E vou acrescentando a minha farinha. A massa ela fica toda pintadinha, né, por causa da canela, mas é super normal, é assim mesmo que é para ela ficar. E vocês vão notar uma diferença quando vocês fizerem essa massa usando creme de leite ao invés do leite. Parece que ela até rende mais. Parece que ela cresce mais com o creme de leite do que com o leite. Coloquei toda a farinha. Lembrando que é uma massa que fica pesada, tá? Não é uma massa levinha. Se ficar mole, é porque foi ovos demais ou leite demais. Ou creme de leite demais. Coloquei aqui. Misturei. Olha como ela fica pesada. É assim, grossa. Ó. Grossa. Tá? Ah, Mahara, mas na minha batedeira não é planetária. Vai dar certo essa massa. Vai dar certo. Não desista, testa ela aí que vai dar tudo certo. Feita essa minha misturinha aqui já, que eu deixei mais ou menos homogêneo. Se tratando de uma massa pesada, eu quero que esses ingredientes se misturem por completo, que fique perfeita essa mistura. Então, eu levo essa massa novamente para minha batedeira. Vou utilizar essa espátula aqui agora, que é de raquete, mas lembrando que nem eu falei na aula anterior, se você não tiver esse batedor, pode utilizar aquele outro batedor que a gente utilizou antes. Coloquei. Como é uma massa pesada, eu troquei de batedor. E agora eu vou bater e finalizar ela aqui na batedeira por 10 segundos em velocidade máxima, tá? Vamos lá. Finalizei com os 10 segundos aqui. Ela fica com outra textura, vocês vão poder conferir quando vocês fizerem os testes aí. Pessoal, me marquem lá no grupo no Facebook, depois que vocês fizerem os testes, tá? Eu fico tão feliz quando vocês me marcam, felizes que estão vendendo os bolos, que tá dando certo, que estão conseguindo o dinheirinho de vocês. Isso me deixa completamente realizada e mais empolgada para estar sempre criando novos cursos gratuitos para vocês, para quem não tem condições de estar pagando um curso, né? A gente tem que estar sempre pensando no próximo e não no próprio umbigo. Então isso é importante, né? Tirei aqui, vou botar a colher para cá, mostrar a textura da nossa massa. Olha, gente, a textura da nossa massa. Olha que linda. Essa de churros é uma das minhas preferidas, o sabor dela. É maravilhoso, é aquela massa boa para comer purinha, assim, com um cafezinho. É dos deuses. Você tem que fazer para entender o que eu estou falando, tá? Então, ó, ela vai ficar assim, nessa textura cremosa aqui, maravilhosa, divina. Certo? Então, agora é a hora de encher as forminhas. Eu já separei aqui 2 forminhas. Na aula anterior eu usei 2 forminhas de 17 por 8. Nessa aqui eu vou utilizar uma de 17 por 8 e uma de 20 por 8. Vai ficar um pouquinho maior que o outro. Mas lembrem que eu falei na aula anterior que essa massa pode render até 3 formas da menor, tá? 3 formas da 17 por 8. Ou 2 da 22, se você quiser bolos caseiros mais baixos, tá? Mas lembrem que nas receitas escritas eu vou passar todas as informações certinho para vocês, tá? De quantidade de forma, tamanho de forma. Eu passo tudo sempre bem explicadinho. Agora eu vou untar as minhas formas. Eu uso o desmoldante. Esse desmoldante aqui da Carlex, ó, é maravilhoso. Gente, faz um tempão que eu tenho ele, dura muito, é mais caro um pouquinho, mas rende mais, tá? Se você não tem o desmoldante ou não gosta de desmoldante, você pode, né, untar a nossa forminha daquela maneira tradicional, que é passar margarina, depois
enfarinhar, colocar a farinha, né? Então, eu vou usar o meu desmoldante. Não pode ensopar a forma de desmoldante, é umas espirradinhas assim de longe. Já é o suficiente, senão passa essa gordura para nossa massa e pode prejudicar o resultado final. Então, use o desmoldante, mas use com cuidado. Coloquei. Agora, vamos preencher as nossas forminhas, fazendo aquela distribuição no olho. Vamos lá. A massa é pesada, então eu tenho que ir colocando assim mesmo. E vou distribuindo aqui na maior calma. Quero agradecer a todas as mensagens carinhosas que eu tenho recebido no meu WhatsApp, no privado, no meu inbox, no Facebook, lá no direct do Instagram. Eu leio tudo com muito carinho. Eu não consigo responder a todas, mas eu leio tudo com muito carinho. É muita mensagem de vocês me agradecendo pelo curso, que estão gostando do curso, que amaram a nossa primeira videoaula, que já vão colocar em prática e vender bolos caseiros no próximo fim de semana. Então, isso me deixa realizar, é isso que eu quero. Se desse monte de gente que está participando desse curso gratuito, apenas 3 realmente montar um negócio de bolos caseiros em casa e ter sucesso com isso, eu já vou ficar satisfeita, gente. É isso que eu quero, é a minha intenção. Coloquei aqui. Eu já adianto para vocês que na nossa última videoaula, que é a próxima, eu vou estar passando informações sobre armazenamento, quanto tempo dura as massas, tá? Se pode guardar na geladeira ou não, qual é a massa indicada para ficar fora da geladeira, qual é a massa indicada para ficar dentro da geladeira, qual cobertura que pode ficar fora, quanto tempo de durabilidade tem os bolos caseiros para ser vendidos. Tudo isso eu vou passar na próxima videoaula. Precificação também, vou falar um pouco de precificação na próxima videoaula. Quanto que custa cada bolo caseiro para mim fazer e quanto que eu posso estar cobrando cada bolo caseiro. Que é muito importante, tão importante quanto fazer os bolos é saber quanto você vai cobrar neles, né? É fundamental. Fiz a minha divisão de massa aqui. Agora eu dou aquela batidinha. Forno pré-aquecido em 180 graus, tá? Lembrando que se o seu forno for muito fraquinho, pode elevar um pouquinho a temperatura em 200 graus. Mas se ele for muito alto mesmo, deixa em 180 que tá tranquilo. Uma coisa importante também, eu sempre indico não ligar o dourador, tá? Dos fornos para as massas em geral. Mas se tratando de bolos caseiros, se o seu forno for muito fraquinho, quando tiver já mais da metade do processo do bolo assado, que ele já levantou a altura e tudo, eu até indico você ligar o dourador na parte final dele, que vai dar aquela dourada em cima e ele vai erguer um pouquinho mais, tá? Mas isso se o seu forno for mais fraquinho, tá? Por isso é importante a gente ter um conhecimento do nosso forno. Você vai se adaptando com o tempo com o seu forno. Quando eu troquei de forno, por exemplo, esse meu forno não é velho, ele é novo. Gente, eu acho que eu queimei umas 8 massas, estraguei 8 massas, umas queimaram, outras solou de tanto tempo que ficou, porque eu demorei para me acertar com o forno. Então, o forno é uma questão de você se adaptar a ele e ele é você. Com o tempo você vai olhando, fica melhor na grade de baixo, na grade de cima, com o dourador ligado, não. Você vai testando, mas geralmente é 180 graus, a grade na parte de baixo e sem ligar o dourador. E os bolos geralmente é 40, 50 minutos. Esses aqui 45 a 50 minutos. Vou levar para o forno agora e a gente vai fazer a cobertura já desse bolo de churros. Vamos lá? Bom, pessoal, retomando então a nossa videoaula do nosso bolo caseiro de churros, vamos para o nosso recheio. Recheio não, cobertura. Vamos aos ingredientes. Leite condensado. Sempre tem que ter o leite condensado, né? Vamos lá. Uma caixinha de leite condensado. Lembrando que o leite condensado é da marca da sua preferência.
mas eu indico moça, itambé, o piracanjuba também, que tá muito bom. Tá numa consistência boa. 2 caixinhas de creme de leite. Se tratando de cobertura, eu quero mais molinho. Mas lá nas receitas da nossa apostila vai ter opção também de você fazer com uma caixinha de creme de leite as coberturas, tá? Até porque grande parte dos bolos caseiros nem vão coberturas, né? Alguns são tão maravilhosos que nem precisa cobertura. Como, por exemplo, o de fubá com goiabada, o de milho cremoso. Esses não precisa cobertura. Duas caixinhas de creme de leite. Doce de leite. Vou colocar mais ou menos metade desse doce de leite. Aqui é 380 gramas, metade do potinho. Eu tô utilizando a marca Mumu, mas também indico a Frimeza, tá? Que também é muito bom. Mas você pode utilizar a marca de sua preferência. Se você não quiser utilizar o doce de leite assim comprado pronto, que é muito bom também, você pode fazer o seu doce de leite, que é aquele que a gente coloca a latinha na panela de pressão, cobre com água, e quando pegar a pressão a gente conta uns 35 minutos a 40 minutos. A gente vai ter um doce de leite caseiro, tá? Então vamos lá. Colocando doce de leite. Coloquei doce de leite. Agora a gente vai colocar a canela. Uma colherinha de café assim de canela, tá? De sopinha. Assim, ó, de canela. Não pode ser muito, porque a canela ela é muito forte. Então, isso é o suficiente. Como eu falei na aula anterior também, como eu estou utilizando uma panela de fundo bem grosso, não há necessidade de eu colocar manteiga nem a margarina, tá? Mas se você for fazer essa cobertura numa panela mais fininha, aí eu aconselho você colocar uma colher de café ou uma colher de sopa de manteiga ou margarina, tá? Sem sal, para evitar de queimar o fundo da sua panela, tá? Deixa eu pegar aqui minha colherinha aqui. Feito isso, pessoal, agora a gente vai lá pro meu fogão para mexer em fogo baixo para médio até chegar no ponto de cobertura. Vamos lá? Voltando aqui, pessoal, trouxe tudo pro fogão, liguei o minha boca em fogo médio e agora eu vou ficar aqui misturando até que tudo fique bem homogêneo, fique na cor marronzinha, né, do doce de leite. E vou ficar aqui misturando até o ponto de cobertura, que é aquele ponto quando cai em fio reto da colher, igual eu ensinei na aula anterior para vocês. Então vou ficar aqui misturando, quando chegar no ponto de cobertura, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, retomando aqui a nossa aula, chegamos no ponto da cobertura, que é quando começa a borbulhar. Você levanta a espátula e ele escorre em fio reto da colher, ó. Em fio reto, ó. Você levanta a cobertura e ela escorre em fio, tá? Esse é o ponto de cobertura, tá? Então, vou desligar agora e volto lá na minha bancada com vocês. Vamos lá, pessoal, retomando a nossa aula, então. Cobertura pronta. Essa cobertura fica maravilhosa, ó. Molinha, o cheiro, só vocês fazendo para vocês terem uma noção do que é, uma loucura. Para mim é a combinação perfeita, a massa que eu ensinei a vocês com essa cobertura perfeita, com 2 cremes de leite também fica bom. Com 1 creme de leite também fica maravilhoso, ele fica mais escurinho ainda o doce de leite, tá? A cobertura. Ó, agora eu vou passar para um refratário. Ele já tá ficando firminho, mas depois ele vai ficar mais firme. Gente, eu super indico vocês utilizarem essas colheres de silicone na ponta.
Elas são muito boas, elas ajudam muito a evitar de queimar o fundo da panela, de criar aquelas famosas e indesejáveis pelotinhas que cria nas coberturas. Realmente, os recheios e coberturas ficam numa textura muito mais agradável quando a gente utiliza essas espátulas, colheres, como você preferir chamar. Fica lisinho, não cria casquinha nem queimadinho no fundo da panela, então super indico. Essa minha aqui é da marca Mor. Acho que eu paguei R$12. É um investimento que super vale a pena se você trabalha com bastante cobertura, recheio, se vai investir realmente nos bolos caseiros, eu indico a você, tá? Agora eu vou deixar a nossa cobertura esfriar um pouquinho, que tá muito quente, e vou esperar os nossos bolos, vou tirar os bolos do forno, esperar eles esfriar também, e faço a montagem do nosso bolo caseiro de churros, tá bom? Já volto. Bom, pessoal, voltando aqui, cobertura pronta e já morninha, os bolos de churros assado e também já morninhos, eu já vou desenformá-los. Olha que lindo que ficou. Ele fica com uma cor, tipo um monte de pintinhas, que é, né, da nossa canela utilizada. Eu vou desenformar. Vou colocar aqui dentro do nosso, utilizar o nosso prato, que a gente usa para fazer as fotos depois. Coloca um dentro do outro. O desmoldante é só você chacoalhar que o bolo se solta sozinho, não tem negócio de faquinha na volta. Às vezes gruda uma coisinha, mas nada comparado, né? E aqui é a mesma coisa, você pode utilizar este lado da massa ou o outro. Eu acho mais bonito essa parte aqui. Então, coloquei aqui uma massinha. Vou desenformar a outra. Também tá soltinho. Vou colocar aqui. Lindo, gente. O cheiro dessa massa, vocês não fazem ideia. Na hora que vocês fizerem ela, vocês vão me agradecer milhões de vezes por esta receita. Vou colocar essa daqui em cima da minha boleira. Acho que vai ficar melhor o campo de visão de vocês. Deixa eu tirar aqui meus paninhos. Outra dica importante, mantenham a bancada organizada. Isso vai facilitar a vida de vocês demais, tá? Uma coisa importante que eu tenho aqui já aparecendo no nosso vídeo é o nosso liquidificador. Na próxima videoaula eu vou ensinar uma massa no liquidificador, tá? Tem muita gente que não tem a batedeira e prefere as massas de liquidificador, então vou ensinar uma também, coringa. Massinha pronta, agora vamos colocar a nossa cobertura. O bolo caseiro de churros, ele é bonito exatamente assim, somente com a cobertura de doce de leite por cima e deu. Se você quiser, você pode colocar duas canelas, sabe as canelas, aquelas compridinhas, assim, pau? Você coloca duas canelinhas para fazer a decoração final, ou pode também polvilhar um pouquinho de açúcar com canela misturadinho um pouquinho. Pode polvilhar por cima também um pouquinho, também fica bom, tá? Eu vou fazer praticamente a mesma decoração do outro. Pego com a bundinha da colher um pouquinho, coloco em cima e vou fazendo o caminho com a colher. Vou colocando. Com a própria bundinha da colher, eu vou fazendo a decoração. Gente, esse aqui com certeza vocês vão vender muito. A hora que o cliente experimentar pela primeira vez, vai ser uma paixão. Foi assim comigo, né? Então, eu gosto de vender e ofertar com tranquilidade aquilo que eu tenho certeza que é maravilhoso. Imagina, gente, é muito prático fazer esses bolos. Olha o instrumento de trabalho. A colher de sopa que todo mundo vai ter em casa. Se você quiser deixar escorrer mais, coloca mais cobertura que ele vai escorrer um pouquinho mais até embaixo. Tá ficando lindo, hein, pessoal?
Essa massa aqui, ela é tão boa que ela é maravilhosa até para comer pura. Essa cobertura aqui deliciosa, ela entra como um bônus, porque a massa em si já é tudo de bom. E essa cobertura é a mesma coisa da outra de ninho. Ela vai render também uns 3 bolos até mais, porque aqui levou um creme de leite a mais e ainda tem o doce de leite. Então ela vai render, olha que lindo ficou. Então essa receita aqui de cobertura, por ter um doce de leite praticamente a mais e um creme de leite a mais, ela vai te render uma cobertura para uns 4 bolos caseiros. Rende muito, gente, sai muito em conta se você parar para pensar que a massa rendeu 2 bolos, a cobertura vai render 4, então é um negócio altamente lucrativo e como eu disse, bolo caseiro assim nunca sai de moda, você vai vender sempre, eles são sempre os preferidos para o café da tarde. Café da tarde é todos os dias e não só nos finais de semana ou em datas comemorativas, então eu acho um negócio super lucrativo. Aqui tá um pronto, vou fazer o outro igualzinho. Fazer mais escorridinho esse aqui. Então, eu acho que é um dos negócios de doces que mais vale a pena. É bolo caseiro. Todos eu acho, né, gente? Tudo que a gente faz se for feito com amor, dedicação, se você estiver fazendo porque você realmente ama e não só pelo dinheiro, já é meio caminho andado para dar certo o seu negócio. Independente do que você escolha fazer. Lembre-se sempre, você é quem tem que acreditar no teu potencial antes de qualquer outra pessoa, tá? A gente depende de nós mesmas saber onde queremos chegar, se vamos ter sucesso ou não, se vamos ser mulheres bem-sucedidas ou não, é nós que decidimos, é uma escolha nossa. Se as pessoas vão acreditar na gente, se elas vão nos apoiar, é outra história. Geralmente, a gente não tem muito apoio, principalmente quando é iniciante, assim, até da própria família. É triste, mas às vezes a gente pensa, é por mal, às vezes não é nem por mal, é até eles querem nos poupar da gente, né, se desmotivar ali na frente, de repente, se decepcionar. Porque não é fácil, tá, gente? Tem que ter muita persistência, tem que amar muito o que tá fazendo, tem que ser muito organizada, né, para não sofrer com estresse. Então, não dê bola se a sua família não te apoiar. Isso aconteceu comigo no início. Depois de uns 2, 3 meses que eu já estava fazendo bolo, o meu esposo começou a me apoiar e até hoje, é bem dizer, só ele, assim. Então, se é o teu sonho, se é a tua vontade, se você acredita nesse negócio, vá à luta, vá atrás, porque vai dar certo. E conta comigo. Ó, pessoal, que lindo, esse aqui ficou mais caidinho, a cobertura, ó. O que vocês acharam? Esse, então, foram os nossos bolos caseiros de churros. Eu tô fazendo de 2 em 2. E como eu falei pra vocês, sobrou cobertura aqui pra fazer mais uns 2 ou 3 bolos caseiros, tá? Então, vale muito a pena essa cobertura. Ela, com certeza, vai te gerar muitos elogios aí dos teus clientes. Eles vão amar, com toda certeza. Pode fazer que é sucesso garantido. Tanto a massa quanto a cobertura, tá? Então, olha que lindo! Eu fico por aqui com essa videoaula. Não esqueça, agora que a videoaula está terminando, vai lá, chama o administrador do grupo de WhatsApp que você está participando no privado e faça a tua reserva. Gente, essa apostila vai ter essas receitas e mais 30 receitas de bolos caseiros. Todas as minhas receitas secretas, massa de red velvet perfeita, vai estar lá, bolo de fubá, bolo de milho cremoso, bolo de cocada, bolo de aipim, bolo caseiro, o da oncinha vocês vão ter também amanhã, videoaula. E, gente, de brigadeiro, de cappuccino, que mais?
O de ninho vocês já aprenderam ontem, mas lá tem mais receita do bolo de ninho com Nutella. Tem 2 amores, que é metade chocolate branco, metade chocolate preto. Eu ensino a fazer isso dentro da forma também com a massa. Então, tá rico em conteúdo essa apostila. Amanhã vai ser liberado o link de compra de 97 por R$ 49,90, tá, gente? E ainda leva mais 3 bônus incríveis e inéditos para este lançamento dos bolos caseiros da vovó com Mahara Bortolotti, tá? Então, chama o administrador do grupo no WhatsApp para fazer a tua reserva hoje, para amanhã tu tá recebendo o link de compra com prioridade, ou seja, antes de todo mundo, tá? Muito obrigado pela tua participação nessa videoaula. Amanhã temos mais videoaula do nosso bolo caseiro de oncinha, que vocês tanto pediram e eu vou ensinar com todo carinho. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula. Aguarde que os grupos serão abertos para você tirar todas as suas dúvidas. Grande beijo!